Hoje nós vamos aprender a calcular o número de meses entre duas datas utilizando o Excel. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like no vídeo e também se inscrever aqui no nosso canal, porque sempre temos conteúdos interessantes de Excel como esse aqui. Para resolver esse problema, nós vamos aprender 3 métodos de resolução, cada um deles com uma precisão, ou cada um deles conversando com um método de resolução que pode te atender em algum momento. O primeiro método é o método da conversão em meses por valor aproximado. O segundo método é pegar a diferença e dividir por 30, que você vai chegar no valor exato de meses. E por fim você tem o cálculo matricial, que é para trazer para a gente o número de meses completos. Nós vamos fazer cada um deles e durante a execução você vai entender qual mais se adequa à sua necessidade. O primeiro método é converter isso aqui em meses para a gente ter um valor aproximado. Note que nós temos então na célula C2 o dia 5/3 de 2019 e na célula C3 o dia 14/11 de 2020. Eu quero saber quantos meses nós temos entre essas duas datas. Se você fizer a conta de cabeça, você vai perceber que o dia 5/3 de 2020 completa um ano da data inicial. Logo, nós temos aqui 12 meses no dia 5/3 de 2020. Se eu for chegar com essa data em novembro, partindo de março, são mais 8 meses. Porque mais 8 meses a partir de 5/3 de 2020 dá 5/11 de 2020, grosseiramente falando. Então, o número de resposta aqui vai estar em torno de 20. É esse número que nós devemos ter, mais ou menos, quando a gente resolver. Para resolver pelo primeiro método, nós vamos converter essas datas aqui em meses. Como que eu faço essa conversão em meses e o que é converter em meses? Note que a data de 5/3 de 2019, ela conta com uma certa quantidade de meses. Porque eu tive 2019 intervalos completos de 12 meses, mais 3 meses. Então, se eu converter essa data de 5/3 de 2019, pegando a quantidade de anos que essa data tem, multiplicar por 12 e somar a quantidade de meses, eu vou chegar em um número. Se eu fizer o mesmo para a data final e fizer um número menos o outro, eu tenho a quantidade de meses entre as duas datas. Então, o primeiro passo é converter essa data aqui em número de meses. O resultado vai ser igual a 12 vezes o ano dessa data aqui, mais o mês dessa data aqui. Então, você tem que fazer 12 vezes o ano dessa data, mais o mês. Em outras palavras, a resposta 24231 vai ser 12 vezes 2019, mais 3. Então, 12 vezes o ano, mais o mês. Está dando 24231. Eu converti esse mês e ano em uma quantidade de meses que ele tem desde o começo da série no Excel. Eu vou fazer a mesma coisa para a linha de baixo, é só copiar e colar, ou se não tiver na mesma proporção, não tiver próximo, você tem que fazer 12 vezes o ano da data final mais o mês da data final. E aí com isso você tem um novo número, 24251, que representa a quantidade de meses que a gente tem representando essa data. Para chegar na quantidade de meses entre uma data e outra, é só você fazer a final menos a inicial. Então aqui no método 1 você faz igual a esse cara menos esse cara aqui. Então o valor que você chegou para a data final menos o valor que você chegou para a data inicial. E a resposta é 20, como intuitivamente a gente já sabia. Qual que é a grande desvantagem desse método? Ele vai trazer uma solução aproximada. Por que eu estou querendo dizer isso? Aqui nós temos do dia 5/3 de 19 até 14/11 de 2020, de fato 20 meses alguma coisinha, porque 20 meses foi exatamente no dia 5/11 de 2020. E aí um pouquinho mais de dias você chegaria no 14/11 de 2020. Esse método tem um probleminha, que se eu colocar aqui, por exemplo, 1/11 de 2020, ele vai trazer os mesmos 20. Por quê? Porque a referência de meses da data final continua sendo aquela mesma, para qualquer dia do mês de novembro de 2020. Então esse método ele é aproximado por isso, porque ele vai pegar o mês e o ano da data sem olhar para o dia. Essa imperfeição do dia já ter passado durante o mês ou não, vai gerar essa certa ineficiência no método, mas dependendo da precisão que você precisa, esse método já vai te ajudar também. O segundo método é pegar a diferença de datas e dividir por 30. Por que esse método funciona? Porque quando nós temos uma data dentro do Excel, essa data nada mais é do que um número. Se você, por exemplo, selecionar as datas aqui e vier aqui em página inicial número, colocar como geral, você vai perceber que aquela data que a gente estava vendo nada mais é que um número que está com uma maquiagem, está com um batonzinho para a gente ver como data.
mas no fim das contas o que está por trás é um número. E se eu tenho a data sendo representada por um número, se eu fizer uma menos a outra, eu vou conseguir saber quantos dias eu transcorri entre a data inicial e a data final. Então, quando eu faço essa operação de um menos o outro, eu consigo o número de dias entre a data inicial e a data final. Eu vou fazer isso aqui no método 2. Aqui nessa célula eu vou colocar igual a data final menos a data inicial. Quando você faz isso, ele te informa, ó, entre o dia 5 de 3 de 19 e 14 de 11 de 2020, passaram 620 dias. Para chegar no número de meses, eu vou dividir por 30. Por quê? Se eu tenho 620 dias, eu divido por 30, que é a quantidade de dias que eu tenho em um mês, para chegar na quantidade de meses. Então, em volta dessa conta que você fez, logo depois do igual você abre um parênteses, no fim da subtração você fecha o parênteses e aí você divide por 30. Coloquei o parênteses antes e depois, para que ele faça a primeira conta no parênteses, depois divida esse resultado por 30. A resposta é 20,666667. Então, 20 meses mais 0,6666 de mês. Por que essa informação, mesmo sendo o valor exato, não representa com precisão a quantidade de meses? Porque nós estamos dividindo a quantidade de dias por 30, mesmo sabendo que isso não é uma informação verdadeira. No fim das contas, todos os meses teriam que ter 30 dias para que batesse na vírgula isso aqui, mas a gente sabe que não acontece. Então, no fim das contas, vai ter uma ineficiência sim. Por mais que seja o valor exato, ela vai te trazer uma quantidade de dias que pode não representar perfeitamente a exatidão. Note que eu tenho entre o dia 5 e o dia 14, mais ou menos aqui uns 10 dias, que representaria um terço do mês. Então, estaria mais próximo aqui, a resposta correta, como 20,333 e não 20,666. Nesse intervalo de 5 de 3 de 19 até 14 de 11 de 2020, você ganhou mais uns 10 dias aqui de sobra em relação ao mês de 30 dias. Se quiser afinar a resolução, você pode mudar, você pode dividir por 31, você pode dividir por 30 ponto alguma coisa, para levar em conta esse fato de que nem todo mês é igual a 30, enfim. Só tenha em mente que dividindo por 30 você vai ter como resposta um bom valor, só que no fim das contas ele também vai ter as suas imprecisões. O terceiro e último método, por mais que seja um método um pouco mais requintado e um pouco mais difícil de se fazer, ele vai se encaixar melhor em alguns momentos, porque ele vai trazer para você contado o mês apenas quando a gente passa por aquele dia dentro do mês futuro. O que é o cálculo matricial? O cálculo matricial é uma ferramenta dentro do Excel que você consegue fazer algumas operações repetitivas, variando o intervalo. E nós vamos utilizá-lo para calcular quantos meses nós passamos entre a data inicial e a data final. Antes de você entrar efetivamente no cálculo matricial, eu vou te explicar sobre a função DataM. A função DataM é uma função dentro do Excel que ela vai jogar para frente, a partir de uma data, uma certa quantidade de meses. Então, olha só, se eu fizer, por exemplo, DataM dessa data inicial aqui, 5 de 3 de 2019, passado um mês, então, ó, um mês para frente dessa data é o dia 5 de 4 de 2019. Se eu quiser passar, por exemplo, 2 meses, eu vou colocar aqui 2 e ele vai passar para mim 5 de 5 de 2019. Então, é essa função DataM que vai nos apoiar nesse caso. Eu posso colocar aqui do lado, por exemplo, ó, 1, e aí eu vou tirar esse 1, vou fazer o vínculo com essa célula. Na célula de baixo eu vou colocar mais 1 para eu ir para o 2 e vou jogar essa função para baixo, só para você ver como ele sempre vai aparecer 5 de alguma coisa, ó. 5 do 4, 5 do 5, 5 do 6. Ele vai sempre colocando com a DataM o dia equivalente a essa data inicial nos outros meses. Como que eu vou utilizar a função DataM para resolver esse problema? Note que se eu colocar DataM a partir da data inicial 1, ele vai jogar um mês para frente. Se eu colocar 2, ele vai jogar 2 meses. Se eu colocar 3, ele vai jogar 3 meses e assim sucessivamente. Eu tenho que encontrar qual que é o valor de meses que eu jogo para frente que ele vai passar dessa data aqui. É o primeiro valor que eu vou colocar aqui no lugar desse 1, 2, 3, 4, 5, 6, que quando ele fizer a conta com o DataM vai passar dessa data final. Então significa que eu passei, uma vez eu passando, significa que eu tenho a quantidade de meses completos entre as duas datas. Eu vou usar o cálculo matricial. O que você precisa fazer? Você tem que colocar igual a data M, abre parênteses, a sua data inicial é essa data aqui,
que no caso eu estou colocando C2, é onde está a minha data inicial, e a quantidade de meses que vai vir depois do ponto e vírgula, eu não vou colocar 1, 2, 3 ou 4. Eu vou colocar lim, abre parênteses, A1, dois pontos, A50. Vou fechar o parênteses, vou fechar o parênteses. Quando eu uso a função lim, ela vai me trazer qual que é a linha de uma determinada célula. Quando eu tiro, por exemplo, lim da célula A1, ele vai me trazer como resposta 1, porque a linha da célula A1 é 1. Se eu usar, por exemplo, a função lim na célula C150, a resposta vai ser 150, porque a linha da célula C150 é 150. Em outras palavras, eu quero fazer alguns testes que vão de 1 até 50. Então, com o cálculo matricial, eu vou, a partir da data que está em C2, adiantar um mês, adiantar 2 meses, 3 meses, até o mês 50. E uma vez adiantando, eu vou pegar o resultado aqui e vou comparar com a data final. É por isso que eu coloquei esse lim de A1 até A50. Você precisa colocar sempre de A1 até A50? Não. Depende muito de quantos meses você imagina que tem entre os dois valores. Aqui no A50 tem que ser um A alguma coisa suficientemente grande para passar entre a data inicial e a data final. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1 ano e meio. Eu sei que 50 meses vai ter. Então eu coloco A50 representando que de 50 meses não passa, é no limite isso. Depois, o que eu vou falar aqui para o Excel? Eu vou fazer o seguinte, ó. Se essa data que eu vou encontrar, se esse cara for maior ou igual a esse valor aqui, então você traz para mim o lim de A1 até A50, exatamente a linha que gerou a data que passou desse valor da data final. Se não, você traz, por exemplo, 50 mil. Você tem que colocar aqui um número muito grande para que, caso não tenha passado da data, ele jogue o número lá para cima, porque depois eu vou tirar o mínimo dessa seleção e com certeza os 50 mil não vai ser o mínimo, tendo em vista que vai sair aqui algum resultado de A1 até A50. Nesse caso eu posso fechar o parênteses e aí depois do igual e antes do C eu vou colocar mínimo. E aí, no fim, eu também vou colocar mínimo e vou tirar 1. Por quê? Porque se eu não tirar o 1, ele vai me trazer o mês, desde que não seja um mês completo. Então, por isso que é importante que você tire o 1, para que ele sempre fique limitado ao número de meses completos entre uma data e outra. Digitou essa fórmula, você aperta o Ctrl, aperta o Shift e dá um toquezinho no Enter do seu teclado e a resposta está aí na sua tela. Se por acaso, em vez do dia 14 de 11 de 2020, eu tivesse 2 de 11 de 2020, a minha resposta é C19. Agora, como eu tenho 14 de 11 de 2020, a minha resposta é 20. Se eu tiver, por exemplo, 1 de 4 de 2019, a minha resposta é 0. E se eu tiver, por exemplo, 6 de 4 de 2019, a minha resposta é 1. Então, o que essa solução alternativa do método do cálculo matricial nos traz? Ele nos traz exatamente a quantidade de meses inteiros que se passaram entre a data inicial e a data final. Nesse caso, entre 5 de 3 de 19 e 14 de 11 de 2020, acabou se passando aqui 20 meses. Então, por isso que a resposta é 20. E vamos entender um pouquinho melhor o que eu fiz aqui. Eu pedi para ele, a partir da data inicial, simular por várias vezes qual seria a data um mês depois, 2 meses, 3 meses, 4 meses e assim sucessivamente. Tudo isso eu faço por meio desse lim de A1 até 50. A partir do momento que essa data, resposta desse data M for maior que a data final, maior ou igual à data final, eu vou pegar a quantidade de meses que eu tive que passar e vou deixar registrado. Caso não seja maior, ou seja, eu ainda não cheguei nessa data, eu vou colocar um número muito grande aqui. Por quê? Depois eu vou tirar o mínimo desse resultado. O mínimo entre os valores de 50 mil, que é um número muito grande para aqueles meses que não tinha alcançado ainda a data final, e o mínimo dos meses que deram certo. Aquele número de meses que eu coloquei em cima da data para que eu conseguisse ficar acima da data final. Tirando o mínimo desse intervalo, eu garanto que a resposta que eu vou trazer é o primeiro mês, é o primeiro lim, é a primeira quantidade de meses que eu passei para que tenha dado certo. E no fim das contas eu tiro 1 para que eu considere apenas meses completos, para que eu considere apenas meses que estejam de fato fechados entre a data inicial e a data final. O que eu tinha para te mostrar hoje era isso. São 3 métodos diferentes que você pode utilizar dependendo da necessidade da empresa onde você trabalha. Não se esqueça, claro, se gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, que sempre temos vídeos muito interessantes sobre Excel. Até mais!